Muito bem, estamos ao vivo com mais um Conjectura, nosso episódio de número 12, para pensar a importância, o papel da filosofia em tempos de crise. Você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, eu e meu amigo professor Wayne temos o prazer de receber nosso convidado aqui, o filósofo, professor de filosofia do departamento da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Denilson. Bom dia, professor Denilson. Como vai? Tudo bem? Bom dia. Satisfação estar com vocês. Obrigado, professor, por aceitar o nosso convite. Bom dia, Wayne. Tudo bem contigo? Bom dia, Danilo. Muito bem-vindo, professor Denilson. Bem-vindo a você que vai chegando à nossa live de segunda. Hoje, então, para discutir o tema da filosofia política e o papel da filosofia política na crise. Insistir sempre, né, Danilo, naquilo que a gente faz, né? Nós somos o Conjectura, somos um projeto filosófico de divulgação científica das ciências humanas. Você é muito bem-vindo ao nosso conteúdo, ao nosso debate. Por favor, compartilhe a live no momento que a live ocorre. Isso é muito importante para que a gente alcance, né, a difusão do nosso conteúdo. É um dos nossos objetivos principais, é abrir esse canal de diálogo, especialmente com a opinião pública. Então, quando você compartilha a nossa live, o nosso tema, isso chega à opinião pública e, bom, faz com que a gente realize, então, um dos nossos propósitos. Então, muito bom dia a todos, muito boa semana, segunda-feira fria, acho que no Brasil inteiro. Bem-vindos. É isso mesmo. E então, frisando isso que o professor Wayne falou, muito importante compartilhar a nossa live. Nós estamos ao vivo no Facebook todas as segundas e quintas-feiras, às 11 horas, no horário de Brasília, ou 10 horas no horário local aí de Mato Grosso do Sul, quem nos acompanha de Campo Grande, região. E você pode nos acompanhar, então, ao vivo aqui na nossa página do Facebook, mas se porventura você não tiver condições de nos assistir ao vivo, os programas ficam registrados na nossa página e são divulgados também por outros meios, nas nossas outras redes sociais. Vocês podem nos acompanhar no nosso canal do YouTube e podem assistir também aqui as nossas conversas, os nossos debates em formato de podcast no Spotify. Tá? Então, vocês podem acessar essas outras redes sociais, os links estão aqui na descrição dessa live, tá? E pedimos então para vocês nos acompanharem também no Instagram, que é uma outra rede social por onde a gente tem feito as divulgações dos nossos programas. Professor Denilson, por gentileza, gostaria de passar a palavra para você, então, e pedir para você se apresentar para os nossos espectadores. Tá certo, Danilo. Em primeiro lugar, também parabenizar a iniciativa de vocês dois, né? Tenho acompanhado os episódios, alguns episódios anteriores, e eu acho que uma contribuição, de fato, interessante, bem-vinda, né? Bom, meu nome é Denilson Luiz Verle, eu sou catarinense, do interior do estado de Santa Catarina, de uma pequena cidade chamada São João do Oeste, que fica bem na divisa com a Argentina e Rio Grande do Sul, bem no extremo oeste mesmo, de colonização alemã, onde as pessoas ainda falam o dialeto alemão, no cotidiano, né? O dialeto do século passado, não nem do século passado, século XIX, né? Da primeira imigração, né? Então, eu tenho formação em economia, sou graduado em economia na Universidade Federal de Santa Catarina, onde também fiz mestrado em sociologia política. Nesse período também, logo em seguida, eu participei do programa de formação de quadros do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, instituição, acho que todos que estudam ciências humanas conhecem, né, que fica em São Paulo. E também lá eu fiz o doutorado em filosofia pela USP. Isso, e, posteriormente, pós-doutorados e outras coisas mais, né, um estágio no exterior, né, na Alemanha. E sempre me ocupei com temas da filosofia política, ou temas da justiça. Já mesmo na graduação em economia, não segui o mainstream, não segui a ortodoxia, né, e sempre me interessava muito mais por história do pensamento econômico e por história da formação econômica do Brasil.
Isso me levou a fazer um percurso, né, do concreto ao abstrato, podemos falar assim, né? Que é uma formação meio eclética. Em termos de especialização, ela traz desvantagens, né? Mas traz também vantagem. A vantagem é, eu acho que eu não me tornei um idiota especializado, né? Que é um risco que a gente corre quando se hiperespecializa, né? O famoso Fachidiot, que o Max Weber mencionava, né? Mas também eu acho que eu evitei de me tornar um risco que está implícito nessa formação eclética, me tornar uma espécie de jornalista cultural, o cara que fala sobre tudo e tudo. Eu tentei evitar esses dois problemas, né? Sempre orientando minhas pesquisas por problemas mais práticos e concretos, né? À luz de conceitos filosóficos. Né? Então, essa é a minha trajetória, né? E atualmente sou, então, professor desde 2009, professor de Ética e Filosofia Política, mais de Filosofia Política, na Universidade Federal de Santa Catarina. Acho que é isso. Mais informações estão disponíveis no Lattes LPT. Muito bem. Professor, então, para a gente adentrar propriamente no tema da nossa conversa, sobre o papel da filosofia política, a importância dela, eu vou usar um termo que você acabou de usar, então vou tentar fazer uma provocação, por assim dizer, né? Do concreto ao abstrato, para a gente refletir sobre essa questão. Então, nós temos vivido um período bastante crítico da nossa história recente, né? Uma crise mundial causada pela pandemia de coronavírus, que tem afetado, claro que em diferentes graus, em diferentes medidas, mas tem afetado drasticamente o modo de vida, a economia, enfim, de todos os países, de todas as sociedades. E, inclusive, temos acompanhado, infelizmente, né, no Brasil, um número crescente de diagnósticos, um número crescente de óbitos. E é claro que isso tem uma correlação, quase que, pode-se assim dizer, imediata, com medidas que são tomadas politicamente para o enfrentamento ou não dessa pandemia. Concomitante a isso, eu posso dizer até anteriormente a isso, já vinha sendo colocado para o debate público, ou pelo menos assim defendido no debate público, um tipo de posicionamento que inclusive motivou eu e o professor Wayne a tomarmos a iniciativa aqui desse projeto Conjectura, um tipo de posicionamento que diminuía e diminui as ciências humanas, vamos dizer assim, dentro de um quadro epistemológico geral. Dá descrédito às ciências humanas, taxando elas de esquerdistas, de enviesadas, enfim, né, todo e qualquer tipo de alcunha que se possa fazer que diminua o trabalho que é realizado pelo cientista social, pelo cientista político, pelo filósofo, pelo historiador, e assim por diante. Então eu queria assim, perguntar para você, professor, porque assim, essa crise ela é uma crise, claro, hoje a crise acentuada em virtude da pandemia, mas ela é uma crise que reflete, podemos dizer assim, outras patologias, né, ou outros problemas, uma crise talvez da representatividade, uma crise da democracia. Eu queria que você trouxesse para nós e elucidasse para nós, por gentileza, como que a filosofia política, e é claro, acho que acredito a filosofia política que você domina, que acho que são a teoria crítica, a filosofia mais voltada à normatividade, como que ela pode nos ajudar tanto a compreender esse cenário amplo de crise, como a nos orientar no que tange a caminhos que a gente pode vir a seguir para melhorar, para superar esses problemas? Essa é uma ótima questão, né, Danilo? Nós já vínhamos sob ataque há um bom tempo, né? Na verdade, a filosofia e as ciências humanas em geral tem uma certa peculiaridade que favorece os ataques, né? Por serem trabalhos abstratos, né, conceituais, né, cujos efeitos não são imediatos. Por exemplo, nós não vamos produzir um saber que pode ser imediatamente aplicado na sociedade. Ele é um saber que tem um tempo de maturação, né? Não é como uma vacina que você toma e os efeitos são
Acho que a filosofia, como ela não tem um campo intelectual bem definido, não pode ter, né, por seu próprio modus operandi, né, as pessoas não têm dificuldade. Isso não é só as pessoas, o leigo tem dificuldade. Eu acho que os próprios filósofos têm dificuldades com esse problema, né, de mostrar o sentido que estão fazendo, e ficam se perguntando o tempo inteiro, né. Eu, nessas últimas semanas, fiquei ali, como uma parte da população brasileira, uma parte, talvez, né, a maioria bem pequena, consegui ficar em casa e no trabalho, né, como professoras, com exceção das atividades presenciais, os trabalhos continuaram, né, trabalho de orientação, de participação de banca, de pesquisa, né, de tradução, que é uma coisa que eu também faço, e, na verdade, estou trabalhando mais do que costumeiramente trabalhava, né, muito trabalho, muita demanda, né, e pensando em formas de retomar, e observando as reações, né, das pessoas à crise, né, e comecei a me perguntar, de fato, sobre qual é o papel, o que a filosofia política poderia, de fato, dizer para esse momento, né. E aí eu acho que há uma série de pontos que eu acho que tem que ser destacados. Primeiro, a particularidade da filosofia, né. Como eu estava dizendo, ela tem uma relação meio ambígua com o seu tempo. Claro que muitos esperam que a filosofia esteja imediatamente engajada, né, prática e tal. Isso é uma posição válida. Mas eu faço para a filosofia política normativa com um engate numa teoria crítica da sociedade. E a relação que você tem com o tempo, ela é ambígua, né? Ao mesmo tempo, você está mergulhado aqui num certo contexto, né? Mas justamente o fato de você explodir esse contexto, fazer uma reflexão e o transcende é que dá a validade do produto filosófico, digamos assim. É ruim falar desses termos, né? Produto filosófico, mas pensemos em livros, né? Embora os livros nasçam em certos contextos, e há sempre um espelhamento entre texto e contexto, né? Vão se iluminando reciprocamente, mas a força do texto filosófico está justamente em transcender esse contexto e apontar para além dele, né? E esse efeito é prolongado e continua a longo tempo. Pensemos em textos como a Política de Aristóteles, né? Não tem, hoje surge neo-aristotélico, surge neo-platônico, surge várias posições, ainda tendo esse texto como referência. Ele não tem um sentido esgotado, nunca vai se esgotar, né? Não tem como ser superado, né? Justamente porque a filosofia opera muito mais no plano da inteligibilidade, né? No plano da compreensão de nós mesmos e da nossa compreensão com o mundo, né? Do mundo natural, do mundo dos objetos fabricados, né? Do mundo dos produtos artísticos, né? Do mundo social e do mundo subjetivo. É disso que ela trata, ela articula isso, claro. E nos contextos ela tenta operar de maneira, um saber mais ou menos testável, né? Mas ele não é imediatamente aplicável, né? Isso traz uma dificuldade para a filosofia, né? Que ela visa moldar uma espécie de cultura política pública. E esses seus efeitos são longo prazo. E aí muitos acham que a filosofia é uma coisa inútil, né? Porque nós vemos uma época utilitarista. Se isso já acontecia em termos normais, né, o que eu percebo assim, em termos de crise, esse sentimento se acentua, né? No momento de crise, os orçamentos começam a ficar escassos, né? E as pessoas pensam em começar a cortar dinheiro da cultura, das ciências humanas, que não conseguem ver, porque as pessoas estão numa situação de sobrevivência, né? Não só física, mas também econômica, e começam a pensar num utilitarismo bastante grosseiro, né? E passam a negligenciar esse trabalho de longo prazo. Mas eu acho que isso é um profundo erro, no fundo, né? Porque as pessoas, mesmo quando se movimentam na vida comum, elas usam uma série de conceitos, né? Talvez não sabendo, né? Que precisariam ser mais esclarecidos, né? E eu então comecei a tentar ver no que a filosofia podia contribuir, né? É claro, acho que o que dificulta um pouco o trabalho do filósofo na esfera pública é que o filósofo, como vocês podem ver aqui, né? Está sempre mergulhado em livros, lendo, passa o dia inteiro fazendo isso, as noites inteiras fazendo isso, nos finais de semana fazendo isso, né? Ele não é uma profissão em que você, agora eu vou fazer o trabalho, depois eu me desligo, vou para casa tomar uma cerveja. Então, isso está sempre contigo, que forma você, né? Você não consegue se livrar disso. E o que acontece é que certas coisas passam a ser meio que auto-evidentes, né? Então você não acha que não precisa falar, porque acha que podemos ter situação de crise. A brutalidade da situação trágica
devastadora que estamos vivendo, para nós, ela é evidente, né? Mas aí nós também cometemos erros, porque a gente é evidente para quem, no fundo, né? Para alguma parte da população, porque o que a gente percebe é que essa situação é só dramática, não é para toda a população, né? É para aquela parte da população que não foi afetada pelo vírus, né? Não o Covid, outro vírus, o vírus do Planalto, o vírus da estupidez, da ignorância, que tem sintomas claríssimos, que é perda da capacidade cognitiva, perda de simpatia, de empatia, de colocar-se no lugar do outro, com ataques de indiferença, desprezo pela vida, né? E esse vírus, né, esse do Planalto, ele se espalha assim como um rastilho de pólvora, ele é altamente contagioso. Ele se espalha pelas redes sociais de forma assim, assustadora, né? Logo, logo, nós todos vamos começar a falar palavrões. Ele é altamente contagioso. O que nos tranquiliza é que eu acho que ele tem antídotos muito eficazes. Ao contrário da Covid, que a gente está pesquisando ainda, como é que a gente vai achar uma vacina, nesse caso tem remédios bons. Primeiro, eu acho que mais elementar, né, é você se colocar no lugar do outro, daquele que sofre, que é humilhado, que teve seus parentes perdidos. Nós estamos agora numa cifra assustadora de 22 mil mortos. Isso é uma coisa... Se fosse 10 mortos, já seria uma coisa trágica. 50, já... Não é uma questão numérica, né? E depois eu vou voltar a esse ponto, que eu acho que é um ponto importante, né? Então tem que se colocar no lugar do outro. Um outro exercício muito importante contra esse vírus da estupidez que está se espalhando, né, é fazer aqueles exercícios básicos de lógica elementar, né, para distinguir o que é uma opinião bem fundamentada e o que é um mero achismo, o que é uma alucinação, que é um delírio, né? Aquelas regras básicas de inferência, de dedução, de argumentação, né? Eu acho que isso é fundamental, cara, fazer, né, para perceber. E mais, assumir aqueles requisitos mínimos de uma discussão mediante razões. Isso eu acho que é importante, eu acho que a filosofia, em geral, contribui para isso, e a filosofia política também pode contribuir para isso, né? E, claro, o antídoto mais importante é a pessoa se informar sobre a situação, né? Nisso, eu acho que teve mesmo, nesses meses de crise, de isolamento, né? Acho que houve já uma evolução. No início, eu achei a coisa bastante assustadora, né? Todos nós, né? Até parafraseando uma frase do filósofo alemão Jürgen Habermas, ele disse assim, na manchete, uma frase, né, que nunca soubemos tanto do que não sabemos, né, sobre a nossa vida afetiva, sobre a trama de relações sociais, a dinâmica econômica, se ela paralisa o que acontece, e a gente não sabia disso, né. Então, no início, eu achei o próprio vírus, né, a sua natureza estava desconhecida, eu acho que houve um grande desconhecimento, mas ao longo do tempo foram surgindo várias coisas importantes. Eu acho que há já uma série de textos muito bons escritos, né? Tanto meus colegas de outras áreas, as ciências naturais, né? Pessoal da medicina, trabalho com a saúde, epidemiologistas, infectologistas, você tem biólogos escrevendo a dinâmica do vírus. Acho que houve já um ganho muito grande de aprendizado sobre isso, né? E também das ciências humanas, né? Textos de historiadores, nos relembrando de outras epidemias que já houve na história, né? Que aconteceram na história, e a gente podia aprender com elas. Pedagogos escrevendo sobre novas técnicas de aprendizagem, ensino, enfim, geógrafos mostrando dinâmicas da geografia urbana, né? Pensando sobre as cidades e tudo mais. Psicanalistas, que vocês mesmos entrevistaram uns aqui no programa, né? Sociólogos, e cientistas políticos tentando mostrar toda a dinâmica. E jornalismo, né? Apesar da mídia estar numa lógica muito estranha, muito contraproducente, né? Há bons articulistas, bons jornais que têm dado opiniões muito boas, né? Isso também faz com que o filósofo político pense assim, bom, o que mais eu poderia acrescentar a isso, né? Porque há uma espécie, tem que reconhecer que há uma divisão de trabalho. A própria ciência humana tem áreas mais específicas, e isso, somando tudo junto, você tem um bom capital de conhecimento já disponível, né? O drama, e aí que eu acho que a filosofia política tem que entrar, né? O drama todo é o fato de que esse saber
já estava, na verdade, mais imediato, mas já tinha muita reflexão anterior, né? Não se traduz em ações políticas efetivas. Esse é um problema, né? E isso tem a ver, de um lado, não estou dizendo que não está acontecendo nada, eu acho que tem muita gente fazendo coisa, redes sociais de proteção, e há pessoas, ações voluntárias, né, de instituições da sociedade civil, mas o que a gente percebe, na verdade, é uma espécie houve nos últimos anos uma destruição das instâncias de mediação, né, que pudessem levar esse saber de uma cultura de especialistas criada e disponível, tudo hoje em dia está disponível, nossos trabalhos, né, para traduzir isso na prática comunicativa cotidiana. E eu acho que tem a ver com isso. Eu acho que, claro, é um diagnóstico sociológico mais amplo, né, tem que ser feito, não dá para fazer numa live isso, que demandaria muito, né? Mas podemos lançar umas hipóteses, né? A destruição de uma esfera pública, discutir de razões, construir uma agenda, a gente não está construindo agendas públicas, né, de problemas concretos, mas eu acho que o principal ali também é o fato de não haver essa tradução, né, que nós perdemos já há algum tempo nossa capacidade de agir politicamente. Isso tem a ver porque a nossa política, principalmente a política desse atual governo, né, é refém, primeiro, de interesses econômicos grosseiros e míopes, imediatistas, que não estão pensando numa sociedade. Né? Claro, e é um governo também perdido em alucinações. Talvez as duas coisas se juntem, né? Delírios, alucinações se juntem, né? Combatendo moinhos de vento achando que são gigantes, né? Fantasias, né? Totalmente fantasioso. Isso está muito evidente para todos nós, né? Só que isso não é só culpa também do governo. Há também uma parcela significativa da população que faz muito barulho, pelo menos, né, que tem uma resistência enorme a tudo isso, né? Acho que a crise não é uma crise tão grave. Eu entendo, em parte, por que isso surgiu, né? Aí está vendo um diagnóstico por que nós estamos nessa situação, né? Isso tem a ver com o fato de que esse governo se elegeu, né, a partir de uma lógica negativa, né, do desmanche, do contra. Primeiro era contra o antipetismo, né, que não precisamos entrar no mérito, descontentamento da população frente aos governos do PT, mas era esse sentimento negativo que se metamorfoseou num sentimento negativo contra tudo, contra a ciência, pessoas afirmando que a Terra é plana, por exemplo. Né? Por isso estava falando, é meio chocante você ser chamado a reafirmar o óbvio, né? Daqui a pouco vão negar a lei da gravidade, quando está todo mundo flutuando aí, né? Está todo mundo flutuando. E assim, a negação contra as instituições em geral. Acho que o judiciário não tem sentido, o parlamento não tem sentido, e uma confiança messiânica em alguém, né? Isso é horroroso. É horroroso e terrível, né? O que eu quero dizer é que essas atitudes todas não estão no vácuo, elas estão enraizadas numa parcela da população, né? Isso gera muitos problemas, né? Mas o que mais me choca nisso tudo, né, é que já posso começar a falar assim, como se eu tivesse uma certa experiência, afinal de contas vou completar agora 50 anos, então já há 20 anos, pelo menos, mais talvez do que isso, dedicando a estudos sobre história do pensamento político, história do pensamento econômico e tudo mais, né, e mais me dedico muito na minha vida a tentar entender o que é esse mundo moderno no qual nós vivemos, né? Lendo quem? Lendo Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, Hume, Marx. Pode falar Marx aqui, né? Sem censura. Ainda pode, professor. Ainda pode. Do constitucionalismo, chamado constitucionalismo democrático. Tentar entender como é que esse mundo que está... O que é, afinal de contas, uma sociedade democrática que nós estamos vivendo? E o que é chocante mesmo é que há um desconhecimento generalizado de certas distinções elementares da vida democrática. Que, tudo bem, o cidadão, talvez, o cidadão comum, ele não consiga fazê-las imediatamente, porque ele já está triturado pela vida econômica, o cara acorda às 5 da manhã, volta às 8 da noite no trabalho, querer fazer...
e não ocupa também cargos públicos, mas ele já, a sociedade democrática é uma forma de vida exigente que exigiria que ele fizesse, né? Não é só um regime político, é uma forma de vida cotidiana, e ele tem que fazer. Mas o que mais assusta são governantes não saber fazer distinções elementares. Distinguir, por exemplo, Estado de governo, Estado e sociedade, público e privado, interesse pessoal, interesse coletivo. E mais, não é só não fazer, é não querer fazer, né? Não saber fazer, não quer fazer e não percebe o que é uma sociedade democrática. Veja só, eu estava lendo outro dia um livro de introdução à filosofia política do Bob, assim, para desencargo, aquelas coisas que você lê assim no final de noite, assim, enfim, não é o meu autor preferido. Mas ele citou uma passagem do Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, ele está falando lá do século, bem no início da era cristã, né? Santo Agostinho já se fazia a pergunta: o que distingue um reino de um bando de ladrões? A gente pode ver qual é a peculiaridade de uma comunidade política que distingue ela de uma família, ou de um grupo de amigos, ou de um grupo de milicianos. Essas perguntas básicas que a filosofia política há séculos está fazendo, né, e sempre tem que fazer. O mundo moderno nasceu justamente uma distinção básica, nasceu das guerras de religião, uma distinção básica entre Estado e religião, dizendo o seguinte: olha, o Estado é uma estrutura impessoal, imparcial, né, e as crenças, doutrinas abrangentes que você tem sobre o que é a vida boa são questões tuas, né. Mas eu sei que essas distinções são conceituais, não são fáceis de serem feitas. Nós, na academia, só para citar dois exemplos, o Habermas escreveu um livro chamado Facticidade e Validade, o Brasil traduz Direito e Democracia, um catatal extremamente difícil, denso, tentando fazer as distinções. John Rawls, outro, talvez o maior filósofo político do século XX, né, um dos maiores, né, escreveu 2 livros gigantescos tentando esclarecer o que é uma sociedade democrática justa, né. Isso é uma dificuldade porque essas distinções não são rígidas, estanques, elas são negociadas o tempo inteiro. Eu acho que a live anterior da Ilse, doutora Ilse, não, uma das anteriores da Ilse que vocês fizeram, o feminismo, mostra muito bem isso, esse trânsito entre o público e o privado, como isso é negociado. Mas o problema é que você tem que fazer a distinção. É preciso saber o que você tem, as suas obrigações como cidadão, mas se você ocupa um cargo público que exerce algum tipo de poder sobre o outro, a pessoa não pensar nesses termos, né? Então, eu acho que não houve, durante esses anos todos no Brasil, uma espécie de aprendizagem de que é uma sociedade democrática, né? E eu acho que nisso a filosofia política ela pode ajudar, pode dar uma contribuição, né? Esclarecer. Eu penso muito no filósofo que eu acabei de citar, o John Rawls, né? Filósofo americano de formação mais analítica, mas que tem bom trânsito também na chamada filosofia continental, né? Um autor extremamente importante, que escreveu 2 obras gigantescas, né? Uma em 1971, depois teve uma reedição em 1975, Uma Teoria da Justiça, em que você pergunta quais são as condições que têm que ser preenchidas para nós termos uma sociedade justa, né? Democrática justa. Depois, anos 80, foi refazendo, escreveu um livro chamado Liberalismo Político, em que, e aí, nesse trânsito da teoria da justiça foi elaborada dentro do marco de uma teoria moral do justo aplicada no campo das instituições e tal. Depois ele percebe, na verdade, que tem que migrar para o âmbito da filosofia política. E nessa migração, ele esclarece muito bem qual é o papel da filosofia política. Ele menciona 4 papéis, né? Ele mostra também, ele tem outros 2 livros importantes, um sobre história da filosofia moral, que são as aulas que ele deu sobre Leibniz, Kant, Leibniz, Hume, Kant e Hegel, e a história da filosofia política, que são as aulas dele sobre o Hobbes, o Locke, o Hume, novamente, o Rousseau, Marx, novamente o Marx, Stuart Mill, né, que ele chama que todos eles faziam parte do que ele compõe, o que ele chamava de tradição do constitucionalismo democrático. São livros excelentes, assim, que dão uma ideia do papel que o Rawls via que a filosofia política desempenha. Ela ajuda a construir essas distinções, justifica as distinções que eu mencionei anteriormente, né? E ela é fundamental para moldar uma certa autocompreensão de nós mesmos, enquanto membro
de uma sociedade democrática, pautada, em princípio, um sistema de cooperação equitativo entre pessoas que se devem ter como livres e iguais. Aí ele vai lá e diz, olha, a filosofia política desempenha essas... Ele diz, olha, todos esses filósofos tinham mais ou menos... Claro que a filosofia política tem 4 funções importantes. Isso está bem explicitado num outro livro do John Rawls, chamado Justiça como Equidade, uma reformulação, que são mistura de aulas, que ele vai intercalando com as aulas que ele dava da filosofia política com os esclarecimentos dos seus próprios projetos filosóficos. Aí ele diz, olha, essas 4 funções, a primeira é que a filosofia política tem que se orientar por aqueles problemas, ou pelas questões mais profundas que geram divergências e conflitos muitas vezes irreconciliáveis. E ela tem que tentar encontrar alguma base comum a partir do qual esses conflitos têm de ser resolvidos, né? Que ele chama de justiça. A ideia de justiça é um critério a partir do qual você diz quais são os direitos e deveres recíprocos legítimos, né? E estabelece também como dividir os encargos e benefícios do sistema de cooperação social. Ali tem vários pressupostos que a gente pode retomar depois, né? Ele diz, ela tem que examinar isso, né? Examinar essas controvérsias, e muitas vezes redefini-los, e ver se encontra uma base comum a partir da qual, então, o jogo de diferenças, de conflitos pode ser instaurado. Não é a ideia de uma sociedade harmônica, isso não vai acontecer nunca. Nós temos sempre circunstâncias da justiça, temos disputas por recursos materiais, e temos disputas de opiniões, visões de mundo, de ideias, né? E nós temos que encontrar uma base a partir do qual nós vamos regular esses conflitos. E o problema que o Rawls vê, né, que esses conflitos, né, não são, quer dizer, a sociedade não tem só conflitos de interesse, né, tem conflitos muitas vezes profundos e irreconciliáveis. Eu acho que a filosofia tem que seguir. Mas é importante, eu acho que essa função de diagnóstico, ela tem que se pautar por esses problemas reais. Essa é a primeira função que ele acha, que ele chama de função prática da filosofia política. Mas ela faz isso já à luz de uma certa, que ele chama de função de orientação, né? Ela, na verdade, ela tenta também oferecer aos cidadãos um certo campo de conceitos, ideias, para mostrar como a sociedade, mais ou menos, na qual os cidadãos estão mergulhados, como é que ela funciona, né? E orientar os cidadãos para entender o funcionamento do conjunto das instituições e resolver de forma democrática seus conflitos, né? Então, ela tem a função de oferecer algo, o que o Rawls chama de princípios da justiça, né? A partir do qual os cidadãos, eles mesmos, vão entrar em acordos sobre os problemas mais fundamentais e tal, né? Essa ideia de orientação, né? O Rawls diz que isso vem lá do Kant, do texto pequeno do Kant, chama pequeno em tamanho, né? Chamado O que significa orientar-se no pensamento. E o Rawls diz, olha, é a função de ser uma espécie de bússola para orientar o indivíduo num certo campo conceitual e de razões, né? Eu sei que isso pode parecer bem abstrato, e é isso mesmo, é abstrato e tal, né? Para que o cidadão entenda quais são as metas e finalidades, aspirações da comunidade política, e saber distinguir isso das metas e finalidades do grupelho de amigos. Tem que fazer isso. Do grupelho de amigos que está preocupado com ou da família, né? Quem exerce cargo público não pode levar adiante interesses familiares, né? Proteger amigos de família. Isso não tem sentido, né? Muito menos usar frases do tipo a liberdade os salvará, ou libertará, né? As bíblicas, né? Tal. Bom, mas eu quis me policiar, não entrar nessas polêmicas, assim, fazer uma coisa mais... Eu não consigo. Aí ele diz, olha, essa função de orientação, ela anda junta com uma outra função que o Rawls toma da filosofia do direito do Hegel, filósofo do século XIX também, né, em que ele diz que é uma função de reconciliação. A filosofia política tem a tarefa, até vou ler aqui, ela visa acalmar nossa frustração e raiva contra as instituições, a sociedade e sua história, né? Mostrando que essas instituições possuem, na verdade, um núcleo racional. O que o Rawls está dizendo? Essa é uma lição que as pessoas não entendem, né?
esses ataques sistemáticos ao Estado, os ataques sistemáticos a esse sistema nosso educacional, né, com vários ramos especializados, né, da racionalização cultural, né, essa separação das esferas culturais de valor, né, os ganhos da ciência, da técnica, da moral e do direito, da arte, da crítica da arte, esses ataques sistemáticos, assim, do nada, em vez de se perguntar qual é a razão disso, né? Por que nós temos Estado e separação de 3 poderes, por exemplo? Não é porque alguém, uma hora lá, um malvadão, pensou, vou ganhar o Estado e vou explorar as pessoas. É um absurdo. Essas instituições, todos esses processos que nós temos, a necessidade de distinguir o público do privado, identidade pública, identidade não pública, cultura política pública, cultura de fundo, todas essas distinções nasceram por lutas políticas concretas de pessoas, né, que deram sua vida a isso. Por exemplo, todo esse sistema de direitos que nós temos, direitos civis, políticos e sociais, e hoje agora mais outros direitos, né, todos objetos de lutas ferrenhas, pessoas mostrando com sua vida a racionalidade daquelas instituições. E aí chega agora uma meia dúzia de loucos e diz, isso aí não dá, vamos ter que desmanchar. As regras, o que o Rawls quer dizer, a filosofia política tem que mostrar que as regras, as instituições que nós temos aqui, antes de nós desmanchá-las, nós temos que nos perguntar pela sua razão de ser. E não simplesmente uma espécie de miopia, uma cegueira, que para mim ela não tem sentido, né? Começar uma lógica de desmanche. Aí o Rawls diz, temos que recuperar esse núcleo racional. E ele faz isso à sua maneira, né? Ele vai lá, lê a história da filosofia política, mostrando que, na verdade, é a história da nossa sociedade, né? Da autocompreensão, porque todos esses filósofos políticos, se pensar, Hobbes teve que dar no pé, senão era morto, Locke, idem, né? Todos eram perseguidos, não era tão simples de escrever, né? E assim eles ajudaram a moldar, né, o mundo, né? Aí o Rawls acrescenta uma quarta função que eu acho também importante, né? Que é, dado esse problema, a filosofia tem que também não só reconstruir o que é, né? Mas ela faz isso a partir já, talvez, de um certo dever ser, né? Oferecer também uma utopia realista praticável, né? Um caminho, assim, uma espécie de... Claro, essa é uma parte mais difícil, porque dentro de qualquer utopia sempre pode haver a mácula da arbitrariedade e do totalitarismo, né? Então, ele pensa uma coisa que é factível. Qual é o mundo possível, factível a partir de uma certa análise deste mundo, né? De seus problemas, das suas instituições. E, claro, essas 4 funções, elas não é que ele vai primeiro exercer uma função, depois outra, elas são simultâneas, né? Porque na hora que você já descreve um problema, você já aponta provavelmente para a sua solução, né? E eu fiquei pensando, será que nós não poderíamos pensar essas 4 funções no atual contexto de crise, né? Vamos pensar essa crise agora, né? Será que a partir de onde nós podemos lançar esse olhar no presente? Que tipo de problema nós estamos enfrentando, né? E que lições essa pandemia, essa crise está nos dando, né? Recuperar eu acho que enquadrar o problema, e eu acho que fazê-lo da perspectiva de uma sociedade democrática. É claro que no frigir dos ovos a gente está numa escolha meio difícil, se nós continuamos a ser democráticos, vamos supor que, pelo menos na autocompreensão, nós somos democráticos, ou se a gente quer uma outra forma de vida, que é a barbárie. No caso, a gente está novamente numa escolha entre democracia ou barbárie. Eu acho que a gente devia, para isso nós também temos clareza o que é uma sociedade democrática, os pilares, né? De como é que você elabora esse problema da pandemia dentro dos marcos de uma sociedade democrática. Aí não pode ter, eu acho que isso ajuda a desmanchar falsas dicotomias. Dicotomia vida e economia é de uma estupidez, né? Sem tamanho. Mas tem outras também, eu acho que metáforas que eu não gosto muito. Eu acho essa ideia de que nós estamos numa espécie de guerra, que temos inimigo, que é o vírus, tem frente de combate. Isso é uma percepção equivocada, digamos, da nossa natureza humana, né? Só para dar uma mais concretude do que estou falando, na reformulação do problema, acho que
tem que pensar que tipo de lições essa crise está nos dando. Eu vou elencar 3 pontos, só para a gente conversar melhor, né? Primeiro ponto, essa crise nos faz lembrar do que é a nossa natureza, enquanto seres biológicos, né? Como animais. Eu acho que ela mostra, por exemplo, a nossa vulnerabilidade biológica. E isso é importante ressaltar isso, porque tínhamos promessas de uma certa longevidade, e a metáfora da guerra é isso, a natureza como guerra, né, que você pode controlar, dominar, mapear nosso DNA, construir pessoas melhores, podiam viver mais tempo, como se fôssemos imortais, né? Até sonhos de imortalidade foram prometidos pela ciência e tecnologia, né? Você pode manipular e controlar essa vida biológica. E o que eu acho que essa pandemia nos lembra, né, é dessa nossa condição de seres biológicos vulneráveis, que anda junto com outra vulnerabilidade. Nós não somos só seres biológicos vulneráveis fisicamente, né, mas também há uma vulnerabilidade social. Nós somos seres que dependemos. Eu estava falando no início, o que eu estou falando aqui são truísmos antropológicos, né? É o óbvio da antropologia, que nós somos seres sociais, gregários, que construímos nossa subjetividade em contexto de socialização, que todas as nossas capacidades de pensar, de agir, de imaginar, de sentir, são profundamente influenciadas pelas relações com os outros e são mediadas por instituições. As instituições como, estou chamando de instituições no sentido mais lato, um conjunto de regras, de comportamento mais ou menos estabilizadas, né? Algumas jurídicas, outras mais costumeiras, né? Mas que se espalham, não é só jurídica, instituição, no sentido jurídico, mas no sentido de uma prática social costumeira, pautarem expectativas de comportamento, de papéis sociais, como família, mercado, o sistema do direito, a política. Você tem uma série de instituições que nos moldam profundamente, né? Nós somos moldados, e a ideia é, como nós dependemos muito das nossas interações dos demais, essas instituições criam uma espécie de campo de mediação para coordenar nossos planos de ação, para que a gente não se destrua, para que cada um, numa sociedade democrática, que cada um possa desenvolver suas capacidades, suas liberdades, ser tratado como igual, né, em igualdade de condições. Esse é o ideário da sociedade democrática, né? Nós dependemos do outro nessa dimensão simbólica, mas também profundamente da dimensão material, né, de um sistema de produção, distribuição, consumo de bens. Essa é uma lição que nós temos que aprender de novo, né? Muitas pessoas, muitos empresários, estavam se achando acima dessas relações de dependência, né? Maltratando trabalhadores, mandando-os embora, e agora percebem que são tão empregados quanto os outros, né? Talvez presos a um sistema financeiro e tal, tão presos quanto, tão dependentes quanto, né? Se não houver ninguém que consuma, né, não há vida, né? E assim por diante, né? Então, estamos entrelaçados nessa rede de dependência. Eu acho que a gente tem que pensar em como restabelecer essa rede de dependência, né? Dependência mútua, né? Mas aí vem, acho que uma terceira lição, que é dura, né? É a lição de que constatar essa vulnerabilidade que nós dependemos, que temos que criar instituições que nos protejam, que essa crise nos mostra é a incrível precariedade das nossas instituições, né? A precariedade desses campos de mediação, né? Você não todas aquelas redes, a falta, né? A começar pelo problema da rede de saúde, as condições materiais de vida, de renda e riqueza, desigualdades brutais de renda e riqueza, né? Toda uma rede de proteção que deveria salvaguardar nosso bem-estar, nossa liberdade, ou nossa condição de pessoas livres e iguais, estão ausentes, ou estavam sendo desmanchadas, né? É claro que a gente sabe por que isso acontece. Primeiro, tem uma lógica, perdão do chavão marxista, a lógica intrínseca de autovalorização do capital, que visa o lucro, que penetrou em todos os poros da vida social, né? Isso vem junto com uma certa narrativa sobre nós mesmos, em que o indivíduo é alçado à categoria máxima, a relação entre o indivíduo e o mundo. Aí cada indivíduo acha que ele é responsável por tudo que lhe acontece na vida, tanto pelo seu sucesso quanto pelos seus fracassos. Até pela sua saúde biológica, esse indivíduo estava sendo responsabilizado. Se você pegasse uma doença, o cara diria, não se cuidou, a culpa é tua.
essa separação, esse hiperindividualismo, essa narrativa totalmente louca, né, do cara ser empreendedor de si mesmo, que ele não precisa dos demais, né? E aí destruíram-se os campos de mediação. Aí surge um problema que é coletivo. Esse é o primeiro problema coletivo. O problema que é mais imediato, né? Mas o problema do aquecimento global, né? Da pobreza mundial, são problemas que estão ali. Eles vão estar juntos com o da Covid, vão ser permanentes, que exigem esforços coletivos, né? De esforços coletivos, cooperativos para serem solucionados. Não é um indivíduo sozinho que vai escapar da pandemia. Não tem? Só que criou-se essa imagem, né, de que o indivíduo... Isso levou a uma espécie de fragmentação social brutal e um darwinismo social, né? Cada um elabora a sua estratégia de sobrevivência e que se dane o outro. Isso é terrível. A pandemia mostra uma situação brutal, né, de que eu estava chamando a gente poderia chamar de déficit de sociedade, da compreensão do que é uma sociedade, em primeiro lugar, e o que é uma sociedade democrática. É incrível isso. Eu sinceramente, né, eu nunca pensei que estivéssemos tão assim, um nível tão grande de insciência, né, de não assim, percepção disso, né. Vejam, quando eu estou falando contra o indivíduo, né, a liberdade individual. Eu acho fundamental a liberdade individual. E eu sou partidário que as pessoas cultivem essa liberdade. Eu estava lendo outro dia um post, isso faz mais tempo, um post do dono da Avan, o Luciano Hang, popularmente conhecido como velho da Avan. Ele, eu acho que dá para chamá-lo assim, ele mesmo se autodenomina assim, né? Em que ele posta no domingo à noite, ele diz: amanhã é segunda-feira. Tô com uma gana, ou segunda-feira de manhã, voltar ao trabalho, como é bom trabalhar e tal. Sim, eu acho que todo mundo gosta de fazer alguma coisa. Mas para você voltar ao trabalho bem disposto, primeiro, você precisa ter dormido bem, ter se alimentado, ter passado um final de semana agradável, não ser espancado, não ser humilhado, né? Ter a perspectiva de poder se deslocar com tranquilidade até o trabalho, não ser bulinado no sistema de transporte, né? Você é humilhado no sistema de transporte, poder acordar num horário factível, tomar seu café da manhã, ir lá trabalhar. E ter uma perspectiva de que teu trabalho vai ter uma remuneração justa pelo produto que você está oferecendo, um esquema de cooperação. Aí sim, e o que eu estou pensando é, se nós quisermos apostar nessa ideia da liberdade individual como um valor, não estou dizendo que é o único, mas nós temos que pensar quais são as condições materiais de renda e riqueza, institucionais, infraestrutura de bens coletivos e tudo mais, e psicoafetivas para você poder, de fato, exercer sua liberdade. Isso não é um programa socialista, poderíamos chamá-lo assim. Isso é o programa do mundo moderno. Né? Eu acho que teria que pensar, fora outros mecanismos necessários para isso. Mas então, acho que o problema deveria ser enquadrado dessa maneira, né? A partir disso, dessa última fala recente que você falou, a respeito do que você disse, né? Dessa autocompreensão do sujeito, que aparentemente carecemos, né, de uma autocompreensão democrática, por assim dizer, na medida em que nós, claro que não estou falando assim nós pessoalmente aqui, né, mas nós enquanto população, enquanto sociedade, não nos enxergamos enquanto membros cooperativos, e por não nos enxergarmos enquanto membros cooperativos, a gente talvez não dê o valor que devesse se dar a esse instrumento importante que é a democracia. Eu queria te perguntar, assim, já que a gente pode trabalhar por essas três frentes que você falou, né, psicoafetivas, materiais, enfim, como que a gente poderia operar, ou que luz a filosofia política poderia nos trazer para a transformação desse quadro? Porque um pouco do diagnóstico do que se faz a partir disso, né, de que a gente não se enxerga, então, como membros de uma sociedade, ou mesmo as pessoas se enxergam apenas como empreendedoras de si mesmas e lançadas ao mercado de trabalho que é extremamente competitivo, e inclusive são bombardeadas diariamente com narrativas que diminuem o valor do público, né, diminuem o valor daquilo que é promovido pelo Estado, daquilo que
eventualmente pode retornar no oferecimento de algum serviço de saúde, de transporte, de educação, etc. Como que a gente faz para resgatar, então, essa noção de cooperação, essa noção de participação de um empreendimento cooperativo? A filosofia política, ela consegue nos dar, dizer assim, nos oferecer algum caminho a partir do qual a gente deva trilhar ou caminhar para ter esse resgate? Esse é uma espécie de calcanhar de Aquiles, né, da filosofia política, por isso ela não é ciência política e também não é, digamos, uma ciência social aplicada. Ela tem essa intenção prática, mas ela, por si mesma, ela não desenha claramente, não faz um desenho institucional de como a gente supera esse problema, né? O John Rawls, ele tem algumas indicações práticas, né, mas ele está pensando dentro de uma sociedade democrática, né? Eu acho assim, o que a filosofia pode oferecer é o que eu estava dizendo antes, a base comum a partir da qual os próprios cidadãos vão ter que resolver esses problemas, e no caso do Rawls, se quiserem continuar a ser democráticos, né? O Rawls nunca se deu ao trabalho de fazer uma teoria que justifique o valor intrínseco da democracia, né? Porque ele estava escrevendo nos Estados Unidos nos anos 70 e 90, digamos, ele já estava, digamos, são favas contadas, ele dizia, não podemos voltar no mundo para quem do Hobbes, por exemplo. Não tem sentido, há uma estrutura impessoal que ele chamava de constitucionalismo democrático, embora o Hobbes não fosse, né? Mas, enfim, há uma estrutura, e ele dizia, não tem como retornar isso, né? Dali para diante, né? E eu acho que a solução que não depende do filósofo. O filósofo oferece esquema de orientação, me depende mais, mas nada pode ocupar o lugar, digamos, da prática constituinte do povo, da soberania popular, né? O que a gente tem que ajudar a esclarecer, primeiro, mostrar claramente a escolha. Queremos ser democráticos ou não? Porque muitos não querem ser. Ou muitos têm uma visão muito equivocada da democracia. Acham que a democracia é um mero regime político de escolha de governantes. Claro, se for assim, a China é democrática. Né? A Coreia do Norte, porque não tem. É uma república democrática. Esse é um conceito muito miúdo de democracia. Democracia, na verdade, é uma forma de vida, digamos, é uma eticidade democrática que tem que estar nos corações e mentes das pessoas no seu trato cotidiano. Né? E aí eu pergunto, estou perguntando, bom, se nós quisermos continuar, pelo menos várias coisas têm que ser esclarecidas. Primeiro, o Rawls ele faz uma profunda crítica ao estado de bem-estar, ao capitalismo e estado de bem-estar social. Veja, ele nem está discutindo o laissez-faire, para ele também, o capitalismo de livre mercado, isso para ele era uma aberração. Qualquer pessoa minimamente informada sobre as nossas variantes biológicas, social, não vai cair nesse conto de fadas, né, do livre mercado e tal. O mercado é extremamente ineficiente, perdulário, ele é míope. Se há racionalidade é porque o Estado a põe lá, né, e controla. Não há nada, não há destruição. E nós vimos onde é que essas fantasias do capitalismo liberal deram, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, são tudo soluções, enfim. Mas o Rawls faz uma crítica porque ele achava que o poder econômico se traduz diretamente em poder político. Então, a primeira coisa que a gente devia pensar é evitar que isso acontecesse, criar instâncias de mediação, de diálogo, de debate, em que isso não aconteça. Isso vale também para essa crise agora. Não faz sentido alguém começar a falar de pôr problema econômico na frente de qualquer outra coisa. A vida é acima de tudo. Então, esse é o primeiro ponto, né? Outro ponto que eu acho importante, né? A filosofia política pode também denunciar, digamos, as falsas soluções. O que eu vejo muito agora, assim, várias estratégias burocráticas, administrativas, especialistas, né? Quase todas são para restabelecer a normalidade. Qual normalidade? O mundo estava ruim. Olha, olhamos mesmo que suponhamos que houvesse agora uma abertura irrestrita de tudo, não vai funcionar. A economia parou em virtude do vírus. Ou se trata desse problema, não vai funcionar nada. E não é normal. Não pode restabelecer. Qual a normalidade estabelecida? Os ataques sistemáticos à ciência
a cultura, a arte, do feminicídio, do massacre cotidiano da população, dessa pataquada de ajustes fiscais e tudo mais. Eu entendo, esse governo ele foi montado por um desmanche e foi surpreendido por uma tarefa que ele não tem a menor noção de como vai fazer, que é uma tarefa construtiva de escapar dessa normalidade. Não tem que restabelecer a normalidade, nós temos que ir para além dela. Né? É meio óbvio que não dá para restabelecer o mundo como ele foi. Né? Nós temos que pensar estratégias daqui para frente. E, para mim, há dois pilares da vida democrática que são inegociáveis. Qualquer solução desse problema tem que respeitar, primeiro, um princípio básico de que cada pessoa tem uma inviolabilidade, uma dignidade que não pode ser objeto de cálculos egocêntricos, utilitaristas, grosseiros, contábeis. Outro dia eu vi um post, um final de semana a gente alcançou diariamente foram 1.118 pessoas mortas, né, registradas. Aí uma pessoa escreveu embaixo o seguinte, eu sempre já vou direto nos comentários, nem leio mais a reportagem, que é a recepção que me importa. Né? Ela disse assim, não, esse é o registro das mortes. Na verdade, morreram só 300 e poucas. Quer dizer, como? Se tivesse morrido uma pessoa já é uma tragédia. Não pode ser uma questão contábil. Né? Então tem que resgatar essa ideia da dignidade humana. Isso não tem como. E tem que ter políticas para isso. Né? Um outro pilar elementar é que, dado que nós dependemos uns dos outros, o sistema de cooperação social tem que ser equitativo. Né? Os benefícios e encargos desse empreendimento comum chamado sociedade, em que nós desempenhamos papéis complementares, né? Cuidadores, filhos, consumidores e produtores, trabalhadores e produtores, né? Cidadãos, professores, enfim, nós temos que estabelecer que não podemos jogar tudo nas costas de um só. E atualmente está jogado nas costas da população mais desassistida, né? Que não tem esgoto adequado, não tem moradia adequada. Como é que você vai fazer confinamento? Nós temos um confinamento bacana, né? Mas isso não é um privilégio, isso é um direito negado aos outros. Né? Isso é entender sociedade democrática. Tem que ter, eu não sei, tem que ter políticas sociais mais efetivas, né? Há várias soluções na praça, vários textos. Aí eu acho que economistas têm mais o que dizer, né? Mesmo, por exemplo, eu li um texto do Otto Lara Rezende sobre, não sei se é Otto Lara, mas um desses... André Lara Rezende? Isso, André Lara Rezende. O Otto Lara Rezende é o outro. Né? O André, sobre esclarecendo a relação Banco Central e dívida pública, né? E quem tem a capacidade de emitir moeda, se a emissão de moeda necessariamente vai implicar em inflação e aumento da dívida pública ou não, e mostra como é que o Banco Central tem uma certa autonomia, né? E como é que se mostra essa ciranda financeira. Eu acho que há soluções que passam por aí, tem que mexer profundamente nessa estrutura de financiamento e vai ter que colocar um freio no capitalismo financeiro, né? Professor, eu estou pensando aqui, eu acho que muito da reflexão que o senhor traz passa muito por uma espécie de, né, vou usar o termo que o senhor usou, pilares inegociáveis, né? Uma espécie de consciência crítica ou consciência política individual, do ponto de vista que, bom, né, vivemos em sociedade, em coletivo, e também uma espécie de consciência crítica a respeito do funcionamento das instituições. E aí eu queria trazer dois aspectos bem concretos da atual crise que a gente vive no Brasil, me aproveitando, né, de toda essa riquíssima análise que o senhor trouxe. Então, é mais ou menos assim, o que eu proponho aqui. Partindo da função 4, pensarmos utopicamente aí, do ponto de vista realizado, a função 1 e 3, que o Rawls trouxe, que o senhor comentou. Estou pensando em quê? Dois aspectos eu quero trazer. O primeiro, esse do ponto de vista da consciência pessoal ou individual, né? O senhor chegou a comentar que o governo atual tem uma densidade de apoiadores, e a gente confirma isso nas pesquisas, né? Em torno de 30%, né, abraça esse governo. Alguns dizem que esses 30% vão até a morte.
com esse governo. É um número altíssimo. Né? Tem tido muita análise do ponto de vista dos analistas políticos em geral, o que explicaria esses 30%. Então, não é isso que eu quero pedir ao senhor. Porque isso a gente já tem mais ou menos muito desenhado, né? O que explica esses 30%. Eu gostaria que o senhor utilizasse aí o referencial da filosofia política para nos dizer o que a gente faz com eles. Porque alguns, de maneira muito crítica, eu diria pessimista, dizem assim, olha, não há o que fazer com eles. É radicalizar, não há o que fazer com eles. Outros, mais otimistas, julgados ingênuos, eu me enquadraria aqui, né, acreditam numa espécie de diálogo possível. E aí, eu e os que acreditam nisso é confrontado com ideias, né, exatamente como é que você vai dialogar, que diálogo é possível com alguém que pede o fim da democracia. Não há diálogo aí. Então, enfim, né? Qual que é a nossa função como intelectual? Como que a gente lida com esses 30%? É a primeira pergunta. E a segunda é do ponto de vista das instituições. O senhor trouxe o Rawls e também a posição do senhor parece marcar muito uma confiança nas instituições, da qual eu compartilho igualmente. Porém, é inegável que, o ponto 3, né, as instituições não tem sido lá esse núcleo de racionalidade, né? Então, quer dizer, o que a gente faz quando, de fato, as instituições falham? Aí, bom, poderia trazer exemplos, né? O que o Ministério Público tem feito dos últimos anos para cá, e daí, né, o judicialismo, enfim. O que a gente faz, então, quando essa consciência individual falha, e falha radicalmente? E o que a gente faz quando o núcleo racional falha, o núcleo institucional racional falha, e falha radicalmente? O senhor apontaria desses dois só complementando, Wene, se me permite um pouco, a primeira pergunta a respeito do diálogo, que me parece, e acho que o Wene também deve compartilhar, não sei a opinião do Denilson, que eles não aceitam os mesmos padrões de racionalidade, os mesmos padrões de justificação. Porque acho que isso é um pouco do que o Rawls fala também, né? A ideia é você argumentar em termos de justiça social sobre termos que não podem ser razoavelmente rejeitáveis, ou que podem ser razoavelmente aceitáveis. Então existe um certo padrão ali de razoabilidade que gera, vamos dizer assim, esse chão, né? Essa base comum a partir da qual reivindicações podem ser legítimas ou não. E me parece que a base que eles assumem, né, é uma base, alguns têm dito, pré-moderna, né, quer dizer, baseada em outros tipos de valores, né, talvez em religião, uma espécie assim de uma religião intolerante até, não sei, tá? Só estou colocando assim, não tem esse padrão de convívio democrático, de aceitação das diferenças, aceitação do outro, inclusão, enfim, queria só complementar essa primeira pergunta do Wayne. Sim. Não, obviamente são perguntas muito bem formuladas e é angustiante, na verdade. Eu acho que eu vou começar, talvez, acho que é da natureza da democracia enfrentar esse tipo de problema, porque, diferentemente das outras formas de organização da vida coletiva, né, não só jurídicas, mas também cotidiana, né, a democracia, quanto mais ela se expande, mais ela traz o seu irmão gêmeo junto, que é a barbárie. Essas duas coisas andam juntas, né? E aí, porque a democracia é uma forma de vida muito arriscada, porque ela primeiro acolhe o conflito e ela acredita em fazer com que esses conflitos se transformem em processo de aprendizagem, né? Então, nossas decisões são por regra da maioria, por exemplo. A ideia é essa, no fundo, você discute, mas uma hora você tem que decidir e você decide, por uma regra da maioria. Podem ser decisões falhas, mas o que a gente nunca pode anular são as condições para que se formem novas maiorias. Quer dizer, o contraditório sempre tem que ser assegurado. Isso traz esse problema que você apontou bem, que também o Danilo, né? Que é o cara, como é que a gente lida com um sujeito que não quer mais ser razoável, né? O Rawls enfrentou esse problema no problema clássico da tolerância. Ele diz, olha, a primeira... Não há o que fazer, no fundo, né? Que você não pode simplesmente excluí-lo da vida pública. Na verdade,
O ideal seria que a gente pudesse trazê-lo para a vida pública e forçar a pessoa a justificar suas ações, né? Eu não estou falando assim na esfera pública, para mim é um conceito sério, não é essa balbúrdia das redes sociais, isso é cacofonia pura. E eu também sou a favor que haja, isso tem que haver mesmo, porque só assim o cara saberá, no contraditório, saberá que falou uma asneira, que é um idiota. Nós mesmos temos opiniões estúpidas às vezes, né? E só sabemos isso quando o outro diz para nós, né? Para isso funcionar, eu acho que o diálogo não pode estar ancorado só na boa consciência do cidadão, ela tem que estar ancorada tem que ver instituições, por exemplo, mídia, esfera pública, jornais, né? Claro, isso tudo tem que gravar nós, tudo que eu estava falando antes, nós estamos numa situação eu não vejo condições muito favoráveis para isso, né? Mas eu acho que a primeira eu sou a favor, eu não sou muito a favor da ideia de excluir alguém do debate. Essa ideia de vamos ter que colocar regras rígidas de quem pode, gag rules, né? Regras impeditivas, né? Isso não dá certo, porque aquele que está calando, ele vai virar um mártir da causa e vai falar por outras vias, né? Então eu sou mais Stuart Mill, assim, vamos trazer a pessoa para dentro da esfera pública e apostar, isso é ruim, essa aposta está cada vez mais baixa hoje em dia, nesse processo de esclarecimento. Mas isso tem que ser institucionalizado. Institucionalizado, não estou falando de jurídico, mas tem que haver filtros. Quer dizer, por exemplo, isso passa por transformações profundas da própria mídia, né? Ela não poderia estar nesse jogo de publicidade, likes e não likes, ela teria que se orientar para construir uma agenda de problemas, né? Acho que a gente tem que orientar a nossa discussão pelo problema. Por exemplo, nós estamos com esse problema do vírus. Claro, o trágico é que as pessoas negam o problema e não tem como começar a conversar, né? Mas devemos ter um problema econômico. Como é que a gente soluciona esse problema? Quais são as saídas? Né? E forçar o indivíduo a entrar no jogo de razões. Esse seria o primeiro, e para fugir dessas armadilhas ideológicas, né? Nós mesmos assinamos vários manifestos, notas de repúdio, isso só funciona se você tem já uma esfera pública constituída, e não tem. Nossa batalha deveria ser para a construção de uma esfera pública que discuta mediante razões. Forçar isso é o que a gente tem que fazer. Isso não tem garantia, né? A filosofia política não tem não tem nem a função, eu acho que nem a capacidade de fazer isso funcionar, né? Sobre o segundo aspecto das instituições, né? Esse eu acho que tem a ver com uma crise maior, né? Eu acho que houve uma brutal fragmentação da consciência. Indivíduos agora estão massificados, mas não tão homogeneizados. Eles pensam. Isso se traduziu num repúdio às instituições. Não acredito mais na instância de mediação das instituições. Claro, aí o núcleo racional delas começa a fraquejar. Eu fico muito preocupado com as reações. Há reações tecnocráticas, né? Pessoas que querem novamente pôr uma espécie de governo tecnocrático dos especialistas, não político. E há saídas populistas autoritárias, né? Que é a ideia de seguinte, olha, desculpa, eu falei que esse vírus era contagioso, já estava querendo dizer foda-se. Fodam-se as instituições, né? E vamos desmanchá-las e vamos colocar um sujeito, uma pessoa, que vai tomar decisões aleatórias, né? O mito. Vamos sair do esclarecimento, é mito e mito é esclarecimento. Vai o mito e resolve os problemas, né? Eu acho que nós temos, essa crise revela assim, que nós temos foram destruídas as instâncias de mediação, grande parte. E elas vão ter que ser reconstruídas. E o que a filosofia política diz é, não vamos reconstruir o que já não deu certo lá, né? Se nós vamos continuar com o esquema partidário, os partidos vão ter que se reinventar. Porque a população não acredita mais neles, né? Pelo menos esse 30%. E também outras instâncias de mediação, na vida do trabalho. Não dá para virar nessa hiperfragmentação. Nós temos que instaurar instâncias de negociação novamente, né? Para recuperar a ideia do cooperativo. O que precisa para isso? Primeiro, tem que ter o próprio Estado, tem que fazer valer esse núcleo racional, geralmente ele está explícito na Carta Constitucional, né, que estabelece os termos, né, ali, mas eu acho que não vejo muito saída por aí, né? Teria que ter uma esfera pública menos espetáculo e mais discussão, formação de agenda. E eu acho que isso passa também por uma outra coisa, que isso tudo não pode ser criado por decreto, né?
e passa por lideranças, né? E a gente acha que isso também é um problema que a filosofia política não podemos criar liderança. Eu acho que a gente tem que fazer, nós filósofos, né, nos dedicar cada vez mais ao nosso papel institucional. Afinal de contas, a sociedade está nos pagando para pensarmos por elas, no fundo, né? E isso a gente tem que fazer. Eu acho que a gente está fazendo é publicizando tudo. Agora, se a sociedade ela tem que ter campos em que ela absorvesse isso, né? Mas não está. Eu acho que a situação está meio... Não sei, eu estou... Diante dos acontecimentos, estou bastante pessimista, na verdade, né? Não estou dizendo que não estou querendo negligenciar que há várias iniciativas da sociedade civil, instituições que estão reestabelecendo um campo de mediação, cooperativas de consumo, vários mecanismos de proteção social, ações que realmente deveriam nos estimular mais, né? Mas eu acho que isso estava dizendo antes, não, acho que a retórica nossa não deveria ser o retorno da normalidade, né? Tem que ser uma outra coisa, tem que ser uma... E aí tem uma coisa que nós não podemos criar, que é uma espécie de imaginação institucional, né? Talvez seja pouco, mas a gente tem que também apostar um pouco na divisão social do trabalho, né? Isso é o que a filosofia política pode fazer, né? Acho. Mas isso não quer dizer que outras áreas de ciência mais aplicadas, né, tem soluções e desenhos institucionais mais factíveis, né? Mas eu acho que muito preocupante é que essa crise coloca para nós, né? É a gritante déficit de uma ausência de uma eticidade democrática. As pessoas não levam... A democracia tem que entrar para a vida cotidiana, né? Que eu acho que é o mercado, né? É ali que ela não basta ser só nesse âmbito político, né? Nós estamos todos à esquerda, todo está focando... Isso é um problema sempre focando na ideia de tem que fazer um impeachment. Eu não estou dizendo, entrando no mérito se é para não fazer, mas eu acho que a pauta tem que ser esclarecer o problema e mostrar saídas para ele, né? Que políticas econômicas vamos adotar? Como é que a gente vai viver com esse vírus? Esse vírus vai continuar e vai ter outros problemas coletivos, né? Eu acho que o próximo, o que já está ali, é o aquecimento global. O problema da fome, da miséria, o problema de nós mesmos brasileiros, da brutal desigualdade de renda, de riqueza, como é que vai continuar uma sociedade dessa só no esporte? Porque entra essas fantasias ideológicas que cooptam as pessoas em narrativas amalucadas sobre si mesmas, né? Eu acho que aí, mais do que isso, eu não sei se a filosofia tem, de fato, capacidade de indicar o percurso. Eu acho que nem sei se deve, né? Porque isso é uma coisa meio... Não podemos esperar de nós que sejamos a vanguarda iluminada, né? Que levará a massa à emancipação. Isso dá em terror, né? Isso aí. O que ela tem que fazer, estava tentando fazer aqui, pensar bem o problema, né? Mostrar que antes de desmanchar as instituições, vão pensar o seu sentido, sabe? Elas têm um sentido, seu núcleo racional, né? E tentar ligá-lo de novo, né? Mas eu não estou com isso querendo ser conservador, não é para conservar instituições, elas são vivas. Isso que é a democracia. Por isso não faz sentido nem falar em crise da democracia. A democracia é crise o tempo inteiro, né? Ela é instável, ela é isso, e nós temos... Não existe consolidação na democracia. Isso não existe, isso é reificar. Então nós temos que recuperar essa dimensão dinâmica do negócio, né? E eu acho que tem que experimentar agora, né? Experimentar novas soluções, pensar novas relações de trabalho e restabelecer instâncias em que as pessoas percebam que dependem uma das outras. Então, o Chá estava falando de instâncias de mediação, né? Mas tudo pode parecer mais utópico do que realista, né? Mas são alternativas, sem dúvidas, né? O N, não sei se quer deixar alguma colocação. Nós já estamos aqui, acho que encaminhando para o final da nossa live, já passou? 1h14. Acho que posso dizer por todos que o tempo voou, a explanação das colocações do professor Denilson muito, muito ricas, né? Muito lúcidas, né? E oferece um quadro assim, de compreensão, não só da conjuntura, mas também de eventuais caminhos a serem trilhados, riquíssimo. Bom, eu não sei, acho que por mim poderíamos encerrar por aqui, porque senão a gente se estende aqui até por 3 horas, teríamos papo para muito mais tempo de conversa.
Eu só teria, então, a agradecer ao professor Denilson pela riquíssima colaboração, participação aqui com o nosso programa. E, claro, né, antes de encerrar, professor, a gente sempre pede para o nosso convidado, o nosso pessoal que participa do programa, para deixar uma sugestão cultural para os nossos espectadores. Pode ser um livro, uma série, um filme, um documentário, um podcast, um canal do YouTube, alguma coisa que venha à sua mente, que pode ter a ver ou não com o que nós conversamos aqui, mas que você queira compartilhar conosco, por gentileza. Ok, Danilo, eu que agradeço. Satisfação vê-los, agradecer essa oportunidade de conversar, e também peço desculpas para pessoas que estão nos assistindo, né, se algumas coisas ficaram meio abstratas ou não, enfim, isso é parte do métier também, não precisamos ser totalmente claros, né, eu acho que a ideia também de criar ruído e desconfiança já é bom, né, que a pessoa começar a examinar. Sobre a dica cultural, né, bom, eu assisti recentemente um vídeo que conta muito da minha vida, assim, me marcou muito, que é chamado Valachai, da Rejane Tsilas, um vídeo muito, desculpa aí, a minha filha está atrapalhando aí, pai, muito rico da colonização alemã, né, de pessoas que vivem a 100 quilômetros de Porto Alegre e só falam o dialeto. Se alguém tiver curiosidade, tem legenda, tá? Valachai, que chama esse vídeo, que eu acho muito legal, um pouco para entender essa... Teve uma frase ali que me marcou bastante, o sujeito fala o dialeto alemão, ele diz, chegaram o pessoal da Alemanha aqui, eu não entendi ninguém, não entendi o que eles falavam. Chegaram eles chamavam os brasileiros, falando brasileiro, também não entendi nada. E ele disse uma frase muito chocante, ele disse, no fundo, eu não falo nada. O que eu falo, isso me lembrou essa coisa do Barbarói, né? O sujeito que fala e não diz, né? Mas é uma curiosidade. Mas como dica para valer, eu andei lendo um tempo atrás um livro chamado 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, do Jonathan Querry. Um livro muito bacana que mostra um pouco do que eu estava criticando. A volta à normalidade não pode ser o nosso futuro. Normalidade como futuro, jamais. Nós temos que pensar outro futuro. E ele faz uma análise da dinâmica das sociedades atuais, né? Acho que vale a pena. É isso aí. Excelente, excelente. O pessoal aqui do chat pedindo para continuar, que o programa está muito bom, mas acho que infelizmente a gente tem que encerrar, porque já a gente tem um limite ali de até meio-dia, mais ou menos, já passamos aí mais ou menos 20 minutos, mas já deixo o convite então para o professor Denilson, se quiser participar em algum outro programa futuro, para a gente estender esse papo, levar para outros caminhos. Claro. O convite já fica dado então. Wayne, quer deixar uma palavra? Quero só dizer que essa é uma boa sensação, né, de querer que continue, quer dizer, além de ficar disponível, né, Danilo, as pessoas podem acompanhar depois pelo Spotify ou pelo nosso canal do YouTube, é um sinal de que também cumprimos aqui o nosso papel, né, quer dizer, essa ideia de poder, como o professor disse, né, lançar ruídos, né, é importante. Eu quero agradecer ao professor Denilson, eu acho que foi muito importante, especialmente... porque a reflexão que ele trouxe nos faz renovar, né, eu acho que é isso, nos faz renovar convicções que a gente não pode perder, né, especialmente nesse momento de crise. De repente, há momentos na história que a gente pode se dar o luxo de negociar certas convicções, né, mas há determinados momentos que de fato, há convicções que são inegociáveis. E eu penso que o que o professor trouxe, né, eu diria 3 pontos. Primeiro, a convicção da razão, a racionalidade, né, individual, do ponto de vista de consciência pessoal e de desenvolvimento social, né, e também a racionalidade institucional. Acho que isso é muito importante, né? Se estamos no momento em que as instituições não ajudam, né, que isso não justifique completamente, né, a nossa descrença na capacidade racional das instituições. Acho que também é um dos pilares, como o professor disse. E, por fim, renovar e estimular essa capacidade de pensar o novo, né, professor? Então, que o pós-Covid não seja, de fato, né, uma volta à normalidade, né, mas que
bom que essa experiência, com toda a tragédia que ela representa, nos ajude a não só renovar, mas reorientar, né, todas essas convicções que eu acabei de mencionar. Então, é só agradecer ao professor pela riquíssima contribuição, claro, é sempre bem-vindo. E agradecer também aos que acompanharam, né? Então, vocês sabem, toda segunda. Na quinta-feira, a gente volta repercutindo, desdobrando, né, alguns dos argumentos do professor Denilson. Nunca dá para fazer tudo, né, Danilo? Então, na quinta-feira, a gente retoma esses pontos. Muito obrigado mais uma vez ao professor e a todos que acompanharam. Eu que agradeço. Então, é isso. Obrigado, professor Denilson, mais uma vez. Obrigado aos nossos espectadores e tenham todos uma boa semana e nos vemos novamente na quinta-feira. Professor Denilson, peço que não saia para a gente encerrar o bate-papo aqui. Vou só encerrar a live, então. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.